Olá, estudantes da segunda série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito Kelvin, nosso intérprete, e juntos vamos conversar com vocês sobre a família real no Brasil, né? Que tem aí uma relação com o nosso processo de independência. Vamos entender, né, alguns aspectos dos motivos pelos quais a família real transferiu a corte para o Brasil no início do século XIX e entender aí as mudanças provocadas com a chegada da corte aqui na colônia. Vamos dar uma olhadinha nos nossos objetivos, né? Compreender as consequências, né, da transferência da corte portuguesa para o Brasil no início do século XIX, o ano de 1808. Analisar o contexto europeu e também o contexto brasileiro no período da chegada da família real. O que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo no Brasil, quais os motivos dessa vinda da família real para o Brasil e as consequências tanto para Portugal como para o Brasil. Vamos conversar sobre isso, vamos aprender juntos sobre isso, né? E aí, você se lembra do que foi o bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte em 1806 na Europa? Qual a consequência teve a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas? Vamos retomar um pouquinho o que nós já aprendemos, né, aí nas aulas de história. Napoleão Bonaparte chegou ao poder na França ao final da Revolução Francesa, no ano de 1799. Após organizar a França internamente durante o seu governo consular, Napoleão Bonaparte é alçado, né, ao cargo de imperador na França, em 1804, e ele vai então produzir, né, o seu expansionismo territorial na Europa e vai ter um embate com a Inglaterra. Como Napoleão Bonaparte não conseguia vencer a Inglaterra em batalhas militares e também não conseguia invadir a Inglaterra, ele decreta em 1806 o bloqueio continental, que é esse bloqueio proibindo que os países continentais da Europa comercializassem com a Inglaterra, né, esse país insular. Os países, portanto, que rompessem o bloqueio continental eram invadidos por Portugal, né? Então, o bloqueio continental foi essa proibição por parte, né, do Império Francês, governado por Napoleão Bonaparte, de que os países comercializassem com a Inglaterra. E daí você pode, né, pensar, mas professor, por que os países, né, furavam um bloqueio continental? Porque a Inglaterra estava no auge da Revolução Industrial e ela era a principal parceira comercial de diversos países da Europa, comprando produtos agrícolas, matéria-prima, como também tinha uma relação desses países serem mercados consumidores para os países e para os produtos ingleses. Como a França não ocupa esse espaço geoeconômico da Inglaterra, muitos países que dependiam do comércio com a Inglaterra furam um bloqueio continental, como por exemplo a Espanha, a Rússia e o próprio Portugal sofrendo aí com as pressões napoleônicas, né? Então aqui esse bloqueio continental, e ele vai ser decretado por Napoleão, né? Como Portugal mantinha a aliança com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte, portanto, resolveu invadir Portugal, uma vez que Portugal manteve as relações comerciais com a Inglaterra, desrespeitando assim o bloqueio continental imposto pela França napoleônica. Ali a foto do príncipe regente português, Dom João VI, né? Ele era príncipe regente de fato, era quem comandava Portugal, né? Embora sua mãe, Dona Maria I, né, estivesse viva, mas ele era o príncipe regente tido como rei de Portugal. É Dom João VI que vem para o Brasil em 1808, né? Consequências, né? Devido a essas pressões sofridas pela família imperial portuguesa, nós vamos ter aí essas consequências. Não havia outra alternativa para Dom João VI quando ele se vê aí pressionado por conta da invasão napoleônica. De um lado, ele tem os franceses, né, ameaçando invadir o seu território por conta do desrespeito ao bloqueio continental. Por outro lado, ele tem as pressões inglesas, principal parceiro comercial de Portugal, né?
E daí nós vamos ter a vinda da família real para o Brasil. Pela primeira vez na história da América, uma família real está aqui na América, vai instalar a corte, vai instalar a monarquia aqui na América, e é claro que isso vai gerar consequências, né? Um dos primeiros atos de Dom João VI é a abertura dos portos às nações amigas de Portugal. Embora as nações amigas praticamente fosse aí a Inglaterra, né? As outras nações europeias estavam sob o domínio ou conflito com Napoleão Bonaparte, então tem a abertura dos portos às nações amigas. E o Brasil começa então a receber produtos que não eram produtos portugueses, né? Agora podem atracar em portos brasileiros navios das nações amigas de Portugal. Então, para o Brasil, essa abertura dos portos, ela vai significar o fim do pacto colonial. Aquela ideia de que a colônia só pode comprar produtos da metrópole, no caso Portugal, né? E a liberdade de comerciar, de fazer comércio, né? De comerciar com outros países. Embora, né, como o professor disse a vocês, esses outros países eram aí principalmente a Inglaterra, né? Para a Inglaterra, obviamente, a abertura dos portos foi vantajosa, ela conseguiu quebrar esse monopólio comercial imposto por Portugal aqui no Brasil devido ao pacto colonial, né? Agora ela pode vender as suas mercadorias diretamente para o Brasil. E aqui, né, o monumento à abertura dos portos na Praça São Sebastião, em Manaus, né? Essa ideia de que agora a gente pode comercializar com as outras nações, né? Os acordos, pessoal, da abertura dos portos às nações amigas, né, os tratados de comércio que vão ser feitos, resultaram em inundação de produtos ingleses, né? Desde produtos que de fato eram úteis e necessários, até produtos de luxo ou outros não tão necessários, né? Tecidos vão vir da Inglaterra, tecidos de veludo, né, para que as pessoas, né, adornassem as suas casas com cortina, imagina, né, esses tecidos quentes, pesados, no calor do Rio de Janeiro. Mas nós vamos ter uma inundação de produtos ingleses aqui no Brasil, embora isso fosse uma grande novidade para a época, né? Ainda em 1808, Dom João VI, príncipe regente de Portugal, autorizou o Brasil a desenvolver a indústria, né? Havia no Brasil um alvará de 1750 que proibia a instalação de manufaturas aqui no Brasil. Nós vamos ter a suspensão desse alvará e a permissão por parte da corte portuguesa da instalação de indústrias aqui no Brasil, isentando o pagamento de impostos sobre matérias-primas, e ele também vai prometer subsídios para as fábricas de tecido. Olha aí que importante mudança, né? É uma modernização econômica que está acontecendo no Brasil, que vai deixando de ser uma colônia de Portugal, passa a ser sede do Império Português, né? E aqui eu trago uma atividade para vocês. Então vamos ler o texto, né? A estratégia de transferência da corte para o Brasil partia da avaliação de que no Brasil o príncipe regente poderia criar um poderoso império, permanecer em Portugal, implicaria o risco de ser aprisionado pelos franceses e de ser forçado a abdicar a coroa, né? Abolindo-se a monarquia e dilacerando o império colonial português. E daí eu tenho uma pergunta para vocês, né? Segundo a fonte, que é esse texto, né, do Luiz Vilauta, quais eram as expectativas para a mudança da corte para o Brasil? Responda e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Segunda fonte, quais eram as expectativas para a mudança da corte para o Brasil? Nego aqui uma possibilidade de resposta, né? Segundo o autor, além de concretizar o sonho de criar um poderoso império a partir do Brasil, permanecer em Portugal, né, poderia significar a perda da coroa, né, de Dom João VI, bem como o fim da monarquia no país devido às invasões napoleônicas. Sendo assim, transferiram a corte para o Brasil no ano de 1808, né? Tratado do Comércio e Navegação, mais uma consequência que nós vamos ter com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, né? Então, por exigência inglesa, em 1810, Dom João VI assinou um tratado de comércio e navegação com a Inglaterra, né? E ele estabelece nesse tratado os impostos a serem pagos, né, por produtos importados. E veja aqui, pessoal, como é vantajoso para a Inglaterra esse tratado de comércio e navegação. Então, os produtos oriundos da Inglaterra, os produtos que vinham da Inglaterra, pagavam 15% de impostos. Já os produtos que vinham de Portugal, 16% de impostos. Os dos demais países, 24% de impostos. Então vejam que até o ano de 1808, o Brasil podia comercializar praticamente com Portugal, né? Somente com Portugal devido ao Pacto Colonial. A família real chega aqui no Brasil, há o Tratado de Comércio e Navegação e os produtos ingleses passam a ser mais baratos. Além de comercializar esses produtos mais baratos, uma vez que vivia sua revolução industrial, eles pagavam menos impostos ao chegar aqui no Brasil. Por isso que nós vamos ser inundados com produtos ingleses a partir aí desse Tratado de Comércio e Navegação e de outros tratados que favorecem principalmente a Inglaterra, né? E nós vamos ter uma interiorização da metrópole, né? Com a mudança da corte portuguesa para o Brasil, eles em um primeiro momento chegaram em Salvador, ficaram ali cerca de um mês em Salvador e posteriormente fixaram-se aonde? No Rio de Janeiro, que vai substituir Lisboa como a cabeça, a sede do Império Português. E esse Império Português é um império ultramarino, territórios na Europa, na América, na Ásia, na África, né? E qual é a sede de todo esse Império Português? A sede de todo esse Império Português, a partir do início do século XIX, passa a ser o Brasil, passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, durante a sua permanência no Rio, né, Dom João VI precisa ir transformando a cidade, afinal de contas, a família real, a corte portuguesa, cerca de 12 mil nobres se transferiram para cá. Então, durante sua permanência no Rio, Dom João e sua corte estabeleceram uma aliança com a elite de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa aliança estabelecida, né, ela se deu por meio de negócios, casamentos de famílias locais, os casamentos arranjados entre a nobreza e de empregos concedidos por Dom João VI aos membros dessa elite, né? Nós vamos ter aí a formação, por exemplo, de uma classe média, né? Aquela pessoa que não é nobre, nem detentora de grandes posses, mas também não é muito pobre, né? Não faz parte da classe pobre, né? São, por exemplo, os funcionários públicos, né? Essa estrutura que vai ser transferida para o Brasil com a vinda da corte, né? E as relações, né, de mercado entre a elite, né, o Centro-Sul, levaram, portanto, aí a fixação, enraizamento da corte portuguesa e o seu desejo de permanecer aqui no Brasil, né? Vocês sabem, esse período de permanência de Dom João VI no Brasil é um período de 13 anos, conhecido como período joanino, né? E esse período e esse desejo da permanência da corte portuguesa no Brasil, né? A historiadora Maria Odila Dias vai chamar de interiorização da metrópole, né? Então, a corte chega no Rio de Janeiro, mas ela vai se interiorizando também, né, em regiões de São Paulo, em regiões do Nordeste brasileiro,
provocando essas transformações não somente no Rio de Janeiro, como também em outras regiões do Brasil, né? E aqui, né, o registro, né, da cerimônia do beijamão, um costume típico da monarquia portuguesa, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, né? As pessoas eram convidadas e formavam grandes filas, né, para cumprimentar Dom João VI e beijar a sua mão. Ah, então essa representação. E aqui uma atividade para que a gente possa pensar, né? Nós temos um texto do Nereu Cavalcanti, vou ler para vocês, né? A recepção à corte foi grandiosa. A cidade do Rio de Janeiro se transfigurara. Era agora a corte do reino português, a primeira monarquia da América. Uma mudança de conteúdo, mas não muito de forma. As intervenções arquitetônicas de seus novos administradores foram tímidas. E daí vem a pergunta, hein? De acordo com o trecho, que tipo de relação os habitantes do Rio de Janeiro tinham com a corte e a monarquia? Responda a atividade, a gente já vai fazer a correção juntos. Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? De acordo com o trecho, que tipo de relação os habitantes do Rio de Janeiro tinham com a corte e a monarquia? A possibilidade de resposta, né? O autor disse que a recepção foi grandiosa, afinal de contas, pela primeira vez na história do Brasil e da América, uma corte, um rei, chegava aqui na região, né? Ter a corte e o rei de Portugal no Brasil foi motivo de orgulho para os habitantes da colônia e de busca por status social para muitas pessoas da elite, né? Especialmente do eixo Rio-São Paulo. Pessoal, interiorização da colônia, né? Olha essa representação aqui ao centro, né? O príncipe Dom João chegando à Igreja do Rosário, vejam, né? Que é um momento festivo, né? A gente identifica aqui a presença de africanos escravizados, né? Vestidos, né? Com código de conduta portuguesa, os vestidos das mulheres que mesmo, né? No calor do Rio de Janeiro mantinham a moda europeia. E é claro, né, que a chegada da corte aqui no Brasil, do nobre, vai alterar, né, os hábitos sociais, políticos, culturais, né, de moda, de comportamento na vida do Rio de Janeiro, né? E aqui as mudanças, né, com a abertura dos portos, né, em 1810 e o tratado, né, de navegação, dezenas de navios vão entrar em portos brasileiros e eles traziam tecidos, caixões mortuários, ferragens, louça. A louçaria inglesa era moda no período, a porcelana inglesa,
pentes, né? E também produtos desnecessários, como o professor disse a vocês, né? Como carteiras para notas, né? Nós não tínhamos notas de dinheiro no Brasil nessa época, né? No Brasil só havia moedas, como também mercadorias de luxo, né? Como candelabros, louças, cigarreiras, vinhos, né? Tecidos, né? De veludo, por exemplo, e outros tecidos nobres vão inundar aí a cidade do Rio de Janeiro. A moda muda, o comportamento muda, né? Vamos ter aí acesso a questões que nós não tínhamos antes da chegada da família real no Brasil. Nós vamos ter com eles a partir daqui, né? E olha só uma atividade para a gente pensar, né? A vinda da família real portuguesa para o Brasil, no início do século XIX, provocou, é claro, alterações no cotidiano da colônia. Vamos pensar na população africana escravizada. Será que houve mudanças na sua condição de africano escravizado? Comente a sua resposta e a gente volta para a correção. Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Nós vimos que a chegada da família real provocou aí alterações políticas, econômicas, sociais, comportamentais, consumo, economia aqui no Brasil, né? Essas transformações são oriundas aí da chegada da corte portuguesa. E a pergunta aqui, né? E para a população de africanos e africanas escravizados no Brasil, será que houve mudança na sua condição para que a gente possa fazer essa reflexão? Então aqui, ó, para a população de africanos e africanas escravizados, praticamente nada mudou, né, em relação à sua condição. A chegada da corte portuguesa não alterou as relações de poder estabelecidas entre brancos e negros no Brasil. Ou seja, infelizmente, o africano escravizado continuou a ser africano escravizado e excluído desse processo social, político e econômico que se alterava com a vinda da família real em 1808 e sequência, né? Então, olha só, pessoal, fazendo uma retomada do que nós estudamos, né? Quais foram os motivos da transferência da corte portuguesa para o Brasil? As pressões napoleônicas para que Portugal aceitasse o bloqueio continental, as pressões inglesas, né? E a chegada dessa família real em 1808, Dom João VI, príncipe regente, sua esposa
Dona Carlota Joaquina, Dona Maria I, Dom Pedro I e 12 mil nobres, vão trazer consequências, né, do ponto de vista econômico, cultural, social, né, aqui para a colônia e tantos outros aspectos, né. E o estabelecimento da corte no Rio de Janeiro e as mudanças sociais, né, a gente viu aí algumas mudanças econômicas também importantes a partir aí da abertura dos portos e da assinatura dos tratados de comércio e navegação que Portugal fez e beneficiava a Inglaterra. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a sua presença, agradeço o Kelvin, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!